Você que nos acompanha, somos uma igreja de Curitiba, e sim, aqui faz um frio, eu gosto muito desse frio, gente. Quanto mais esfria, mais eu gosto dessa cidade, e para mim podia ser só o inverno, o ano inteiro, eu ia ficar muito feliz. Gente, no inverno a gente come bem, a gente se veste bem, no inverno a gente por exemplo, quem gosta de namorar é bom para namorar, você que é casado, quer experimentar um romance, venha para Curitiba. Agora, se você também é solteiro, aqui nós temos o Cá Entre Nós, é um ministério abençoado. Se você tem filhos, temos o Raya, o Upgrade, o Jump. Se você tem filhos pequenos, nós temos o Talmidim Kids. Gente, tem um mundo Kids aqui na nossa igreja, a gente chama de Lobolândia. Gente, pensa um lugar assim que teu filho vai amar, onde os professores, os tios, na verdade, pastoreiam o coração do seu filho. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 772, cultos aos domingos às 10 e 19 horas, e você está no quarta-feira, e hoje quarta-feira. E para aqueles que estiveram conosco há 2 semanas atrás, nós falamos sobre fortaleza espiritual. Lembram disso? Eu falei assim, semana que vem a gente continua o assunto de fortaleza espiritual, mas aí veio o pastor Ricardo Vasconcelos, que ministrou para os casais, e depois veio a quarta-feira da vigília, e nós não conseguimos ministrar. Então é hoje que a gente vai complementar. O que é uma fortaleza espiritual? É um dispositivo, é um mecanismo de resistência espiritual. E é sobre isso que eu quero tratar. Na semana passada, ou retrasada, ou antes da semana retrasada, nem sei como é que chamo isso, 3 semanas atrás, nós ministramos a respeito da fortaleza dentro da guerra espiritual. Hoje eu quero tratar da fortaleza no âmbito da cura da alma. Quando a gente fala sobre guerra espiritual, na verdade existem 3 faculdades dentro de uma grande universidade, né? A libertação, a guerra espiritual e a cura da alma. São 3 assuntos absolutamente distintos. Eu já escrevi 10 livros sobre esses assuntos, em que você vai fragmentar esses pedaços. Por quê? Porque são disciplinas absolutamente distintas, apesar de muita gente tratar como se fosse uma coisa só. Ah, pastor, faz aqui na minha igreja um seminário de batalha espiritual e libertação. Então, na verdade, são situações diferentes. A libertação, ela lida com as causas da perseguição, da opressão e da exploração maligna. Isso é libertação. Libertação investiga a razão pela qual uma pessoa está sofrendo uma perseguição, uma exploração espiritual. Na guerra espiritual, não. Há um confronto espiritual, há uma manifestação demoníaca, há um aprisionamento, em que se a pessoa não tiver um libertador, ela não vai sair de dentro da prisão. E a cura da alma, ela vai cuidar do coração abatido. A alma, gente, fica doente, gente. O salmista diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Jesus Cristo, no Getsemane, ele está de joelhos orando, e ele fala: a minha alma está triste até a morte. Então, normalmente, a cura da alma vai tratar o quê? De traumas sofridos no transcorrer da nossa história. E hoje eu quero falar sobre essa dinâmica de resistência espiritual dentro da fortaleza espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, na verdade verso 3 começa, fala assim: porque vivendo na carne, vivendo como ser humano, você é de carne e osso aqui, tá bom, gente? Todo mundo aqui é o pastor de carne e osso. Nós não lutamos como seres humanos. E ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Então a gente não está lidando, se eu estou lidando com o mundo espiritual, não adianta eu querer usar força bruta, não é por força nem por violência, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Gente, o que é uma fortaleza? A fortaleza é diferente do cativeiro. O cativeiro, você é lançado no cativeiro, porque você transgride a lei. O cativeiro, você, quando entra, você só sai com habeas corpus, você sai com uma carta de alforria. O cativeiro, gente, é uma prisão espiritual. A fortaleza é uma proteção espiritual. A fortaleza, você guarda valores. Por que tem lá, você vai em Natal, tem um forte dos Reis Magos, está lá em Natal. Você vai em Corinto, agora nós vamos fazer
nessa viagem para a Turquia, a gente vai passar pelo Istmo, canal de Dédalos, sobe o Istmo de Corinto. Você chega em Corinto, a primeira coisa que você vê é uma fortaleza enorme. É essa que Paulo, inclusive, faz referência. Ele está escrevendo aos Coríntios, porque os coríntios sabem o que é uma fortaleza. Ele está fazendo uma analogia. É a fortaleza de Acrocorinto, fica em cima, coisa linda. A fortaleza você guarda um bem. Geralmente, quem está na fortaleza? O rei. O rei, a maior autoridade política, sacerdotal, social, fica guardada na fortaleza. Os bens, a riqueza estão onde? Na fortaleza. Uma vez eu visitei, nos Estados Unidos, uma cidade chamada Elizabethtown. Ali do lado tem uma academia militar, West Point, e ali tem o quê? Aonde a gente brincava, onde tio Patinhas guarda o ouro dele. Então ali tem o chamado Fort Knox. Gente, pensa um lugar assim que você não consegue chegar perto. É uma fortaleza, você vê de longe, na época, eu fui com passaporte diplomático, e eu pensei, vou entrar lá, vou dar uma carteirada, estamos numa missão, na verdade era uma missão militar mais ligada ao adido militar, à diplomacia militar, que a gente estava indo para comprar equipamentos e tudo para a Força Aérea. Gente, não chega nem perto. Ali está guardado o quê? Vacinas, não é só documentações, e também parte do ouro, da reserva de ouro que está nos Estados Unidos. É um lugar que você não chega, por quê? Porque guarda, diga, fortaleza, guarda valores, diga isso. A fortaleza, gente, fica aqui, ó, na cabeça da gente. O que Paulo está dizendo é que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ela anula sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. Um sofisma é uma mentira que tem cara de verdade. O que é um sofisma? É algo que você acredita que é verdade. Por quê? Porque está embrulhada num papel cintilante e fala assim, mas mamãe me ensinou assim, mas papai me ensinou assim, mas o pastor me ensinou assim. Mas quando você vai conferir na Bíblia, a Bíblia diz, não é nada disso. Então a fortaleza é algo que está no teu coração, que você acredita que é verdade, mas é uma grande mentira. Como é que a fortaleza, ela é atacada? Existe uma estratégia para destruir. 2 Samuel capítulo 5, verso 6, diz assim, e partiu o rei, aqui é o rei Davi, tá bom, gente? Davi, a primeira coisa que ele faz, quando ele recebe a coroa de rei, ele vai reinar 7 anos em Hebrom, e depois de 7 anos, Saul já estava morto, o rei anterior, e depois de 7 anos, as tribos, as 11 tribos, na verdade 10 tribos, porque Benjamim estava com ele aqui, Judá e Benjamim, se reúnem e falam assim, vamos fazer rei Davi, porque Davi prosperava em tudo. Eles viram assim, tem um cara que pode liderar a gente, esse cara tem a sabedoria de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Eles vão lá e colocam a coroa na cabeça do rei. Só que o rei Davi, a primeira coisa que ele faz, não é nem fazer festa, eu sou o rei de Israel. Ele vai conquistar o quê? Uma fortaleza que havia no coração de Israel, uma fortaleza que havia em Jerusalém. Partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os Jebuseus, habitante de Jerusalém, esse nome esquisito aí, são Jebuseus, habitante de Jebus. Jerusalém, tradução simples do hebraico é a cidade da dupla paz. É isso que significa Jerusalém, dupla paz. Contra os Jebuseus, os Jebus, os habitantes, que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Hoje você vai lá, em Jerusalém, tem uma porta, o portão chamado Portão de Jafa, você entra em Jerusalém, agora, vou muitas vezes para lá, está aqui, é uma cidade de quadrada mesmo, ela tem 1 quilômetro quadrado de lado, então é muito fácil você andar ali, naquelas ruínas, você vê aquela grande fortaleza, e tem um lugar chamado Citadela, ou Cidadela de Davi, que apesar de Jerusalém ter sido atacado 34 vezes, a Cidadela de Davi nunca foi tomado. Aqui, Davi toma a cidade, apesar do desprezo dos habitantes jebuseus. Você não vai entrar aqui. É quando alguém diz assim, pastor, isso para mim é impossível.
Deus não vai me ouvir, não tem nada que mude, nem Cristo pode resolver. Quando a pessoa fala desse jeito, há uma incredulidade tão entranhada dentro dela, que o nome disso é fortaleza. Eu não posso ser curado, eu não vou sair dessa dívida, eu nunca vou mudar, você nunca vai mudar, ele nunca vai ser transformado, ele nunca vai se converter. Isso é uma fortaleza, é uma mentira que você acredita, porque você já foi golpeado tantas vezes e derrotado tantas vezes nessa área, que você fala assim, não tem mais jeito não. Então, a fortaleza, ela é capaz de colocar um valor dentro da mente da pessoa, que impossibilita ela de viver uma experiência de vitória. Esses inimigos jebuseus, eles estão entrincheirados, eles estão dentro de Israel há muito tempo. Olha Deuteronômio 7, o povo de Israel está num lugar chamado Pisga, fica na Jordânia hoje. Você caminha de Jerusalém de carro, você anda de carro, de Jerusalém, no deserto da Judéia, para chegar no Mar Morto, é tudo muito pertinho, parece que eu estou falando de uma viagem longa, mas dá aí uns 20 minutinhos mais ou menos de carro, de ônibus. Aí quando você olha para a esquerda, a Jordânia está aqui, ó. Então, Jerusalém ficou para trás, o Mar Mediterrâneo está lá, o Mar da Galileia ficou lá atrás também, e aqui está o Mar Morto. Aí você vai andando, aí tem uma cadeia de montanhas, um sistema de montanhas, chama Monte Pisga. É ali que Arão levanta a serpente de bronze, no episódio de Números 33. E ali também Moisés, ele está conversando sobre Deuteronômio. Deuteronômio é a segunda edição da lei. Deuteronômio, ele é conhecido pelos teólogos como o Novo Testamento da lei. Ele espreme o que tem de mais importante da lei e repete, é um repeteco, vai. Você já fez Enem, é o terceirão, sabe o terceirão? O que é o terceirão? Ele pega o que você aprendeu no primeiro ano, no segundo ano, e prepara você para a prova. É isso, isso é o Deuteronômio. Ele fala assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, presta atenção, são 7 nações, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Repara que eles são sempre setados por último. Isso é importante por quê? Porque dá a impressão que eles são os mais fracos. E os pecados e as mentiras que a gente precisa vencer, aprenda isso, não são chamados pecados mais graves, ou pecados cabeludos. Os cabeludos a gente resolve rápido, tá? O problema são os pecados que a gente acha que a gente vence rápido. É a mentira, são os olhos altivos, o orgulho, a soberba. Isso, o ciúme, a inveja, isso ninguém vê. O que todo mundo vê, pastor, fulano, traficante, fulano, assaltante, fulano imoral. Essa questão se resolve rápido. A questão toda são chamados pecadinhos. E aqui Jebuseu, ele é colocado como um inimigo que é frágil e vulnerável, mas não é nada disso. Ele continua, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para os ferir, totalmente as destruirás, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrariarás matrimônio com os filhos dessas nações, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Eu vou traduzir para vocês. Cuidado com aquilo que você acredita, que é um pecado que você pode conviver bem com ele. Ele está falando assim, ó, tira isso da tua vida. Abandona, não, esse pecado eu controlo. Essa área escura da minha vida, a gente chama de sombras, né, das nossas carências. Então, isso aqui eu vou lá, peco e saio rápido. Isso aqui eu vou lá, me envolvo na iniquidade e resolvo rápido. Não resolve não. São justamente essas áreas que trazem grandes derrotas na vida. Então ele fala assim, não se mete com isso, não faz aliança com essas coisas. Você tem que tirar da tua vida, tira de uma vez. Vai doer, mas vai te curar. E aqui existe uma arquitetura defensiva da fortaleza.
Então, quando você pega para o arquiteto, o engenheiro, pronto, a engenharia da fortaleza. Você pega assim, eles colocam o quê? Eles colocam na frente as chamadas torres de vigia. Alguns chamam isso de broquel, né? Você tem a muralha, broquel pode ser um escudo, pequenininho na mão do guerreiro, aquele escudo que ele leva junto com a espada. Alguns povos, alguns soldados usavam isso, mas também é aquela torre de sentinela que avisa a chegada do inimigo. O inimigo está vindo, é aquele atirador com arco, com um fuzil que está adiante e que toca o alarme. A arquitetura, ela protege. Lá em Corinto, gente, é interessante, você chega, a impressão que você tem, quando eu fui lá, não era celular, a primeira vez era aquelas máquinas, uma das máquinas digitais que você comprava. Pô, a minha tem 3 pixels, 5 pixels. Hoje o celular tem sei lá quantos mil, não sei lá como é que... A digitalização hoje alcançou uma qualidade extraordinária. Mas aí, o que acontecia? Você ia, e aí chegava no primeiro portão, você falava assim, cheguei a Corinto. Aí tu fala, não é que não. Então a fortaleza te enganava, porque você entrava e era um labirinto. Aí aquela turma que é contigo, não foram 90 e tantas pessoas comigo, aí metade já ficou no primeiro portão. Aí fala assim, pastor, leva a minha máquina. E aí eu ia com a minha e pegava mais umas 20 máquinas, para tirar foto lá em cima. Aí andava mais um pouco, chegava no outro portão, o que eu descobria? Que não era aquele portão. Aí aqueles 40 que foram comigo, já ficam 20. Pastor, leva a minha máquina. Depois eu não sei nem mais de quem é a máquina. Aí você sobe mais um pouco, no final chega contigo uma meia dúzia. Então a fortaleza, ela tem uma arquitetura que engana. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Moisés deu uma ordem, tira esse pecado do meio de vocês, hein? Tira essa incredulidade da tua cabeça. Tira esse valor mentiroso que você tem aí. Não, eu vou continuar crendo na mentira. Então eles são fortificados e difíceis de vencer. Repito, os pecados que são os menos, que você considera eles como menos graves, são os mais difíceis de você vencer. Josué vence todo mundo. Ele perde batalha? Não perde. Mas eles não puderam expulsar os habitantes. Então, são inimigos, mas são tratados como amigos e obrigam a conviver internamente com o pecado. Isso aqui produz culpa. Quando na alma da pessoa, ela sabe que aquilo que ela faz é pecado, mas ela começa a conviver como que diz assim, não consigo vencer mesmo, então eu vou continuar andando nesse pecado, escondendo o pecado. Essa pessoa, ela tem uma vida dupla. Então, como ela não abre o coração para a verdade, ela tem vergonha. Lembra que eu ministrei na quarta-feira, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, que fala que a gente deve se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, a vergonha de confessar quem a gente realmente é e a fraqueza que a gente tem. Obriga o quê? O homem, a mulher, o crente, o cristão, o filho de Deus, a conviver com o inimigo que ela não gosta dele. Parece o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Número 2, eles ficam disfarçadamente escondidos. Já os benjamitas, veja bem, aqui, gente, se passaram 80 anos do que aconteceu em Josué. Uma geração se põe, se levanta uma outra geração, e no meio outra geração, se você ler 1 Juízes 1, a partir do verso 6, você vai entender isso. Já os benjamitas, outra tribo, já não é mais Judá, deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os jebuseus até o dia de hoje. Eles não conseguem romper com aquela mentira que está impregnada, com aquele inimigo que está impregnado na mente deles. Camuflado no meio do povo de Deus, através de uma série de mecanismos sutis de engano que exige a tolerância aos pecados do mundo.
Aí o que acontece? Você começa a tolerar a presença. É como se um corpo estranho vivesse dentro da tua casa e você fosse incapaz de expulsar ele de lá. Então eles ficam disfarçadamente escondidos. Eu tive uma época que eu morei numa das casas que eu morei, a gente tinha uma cachorrinha, pensa uma cachorrinha fofa, era Kimi. Gente, aquela cachorrinha para pet, e tomava banho. Você sabe que é caro ter cachorro, né? Se você quer ficar pobre, pronto. Tem um cachorro assim que coma ração Eucanuba, Royal Canin, que tome todas as vacinas, de me fulgar. Gente, cachorro hoje faz endoscopia, tira tártaro. Cachorro hoje não é que nem aqueles cachorros que eu tinha quando era garoto, Vira-Latex. O que sobrou? Arroz, feijão. Ele come arroz, feijão, cenoura. Ele come o que sobrou, macarrão. É macarrão que ele vai comer. Hoje os cachorros, não. Tem que fazer o cocô durinho, sequinho, pastor. São umas novidades que a gente tem. E Kimi começou a aparecer com químia pulguenta. Começou a aparecer pulga. Mas como essa cadelinha fofinha que a gente coloca aqui, botava no cangote dela uma coleira antipulga e ela cheia de pulga. Mas quem que estava escondido no forro da nossa casa? Um gambá. Um gambá miserável, pulguento, disfarçadamente morando aonde? No forro da minha casa. É assim que o inimigo fica. Número 3, oferecem resistência espiritual. Daniel 10, de 12 a 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Um dia eu vou ministrar para vocês sobre principados, potestades, para vocês entenderem isso aqui. Então Miguel é um anjo. Gente, quando Miguel aparece na Bíblia, a casa caiu geral. Caiu. Gabriel é gente boa, tá bom. Gabriel recebe notícia, Gabriel aparece para Maria, ele diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, você vai gerar o Filho de Deus, vai se chamar Emmanuel. Gabriel apareceu, se ele falar, é o Gabi, não é o Gabigol. Gabriel significa poder de Deus, não é mensageiro de Deus. Quando Gabriel aparece, legal. Agora, quando esse Miguel aqui aparece, vê Apocalipse capítulo 12, verso 10. Gente, ele passa o cerol em todo mundo. Miguel apareceu, acabou, caiu, perdeu, Zé. Você perdeu mesmo. E aí Miguel, um dos príncipes supremos, é um anjo, tá bom, gente? Veio e me ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Uma fortaleza espiritual, ela vai sempre oferecer resistência. Então, é uma ação de cunho militar que visa defender a posição contra o invasor, uma tentativa de ocupação. Você vê que tem fortaleza, você está pregando para o teu filho, para a tua filha, para o teu amigo, ele vai dizer, ele vai lançar uma palavra, dizendo, eu nunca vou ser crente, eu nunca vou largar esse pecado, eu nunca vou abandonar a iniquidade. Isso é uma resistência no mundo espiritual. Oposição e impedimento satânico. Você acha que não tem? Está aí Paulo, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Por que eu não consegui? Porque o cão estava lá. Zacarias 3:1, aí, ele mostrou-me o sumo sacerdote. Aliás, duas pessoas na Bíblia veem demônio, duas pessoas só. Jesus, em Lucas capítulo 10, ele fala, eu vi Satanás caindo do céu. Jesus fala, eu vi. E Zacarias 3:1, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então não fica pensando lá que o mundo é bonito, ai pastor, é tudo tão lindo, e eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Joga isso fora, tá bom? Você tem um inimigo, ele anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar você. É isso que ele quer. Então existe um esforço organizado contra uma autoridade. Então aqui eu estou falando do sumo sacerdote, gente. É a autoridade constituída que leva o pecado do povo, o clamor do povo, a oração do povo, até Deus. Ele não quer saber, então ele resiste à autoridade do pai, da mãe, do pastor, do sacerdócio da intercessão. Isso aqui é oposição e impedimentos satânicos. Eles são hierarquicamente persistentes.
Mateus 17, 18, repreendeu o demônio, Jesus e o demônio, que são dele. Isso aqui acontece num monte chamado Monte Tabor. Ele fica de em frente, assim, para a cidade de Nazaré, ali onde Jesus foi criado, né? Então os discípulos disseram, por que não podemos expulsá-lo? É um demônio que estava numa criança. Jesus lhe disse, porque esta casta, esse tipo, essa hierarquia de demônios, não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então, ele é capaz de bloquear qualquer avanço ou penetração, hein? Você tenta infiltrar. Então, existe uma hierarquia espiritual. Se você pega o estudo de anjos, você vê lá, anjos, arcanjos, querubins. Os querubins, eles protegem a glória de Deus. Os serafins, eles ministram a santidade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Você vê a Bíblia chama os anjos de uma hierarquia, tá? Tronos, você pensa num lugar para sentar. Não, mas trono é uma hierarquia. Principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso. Então, se você pegar Colossenses capítulo 1, 16... e Efésios capítulo 6, verso 12, você vai ver exatamente as pirâmides hierárquicas do mundo espiritual, com Deus no vértice superior, comandando os exércitos de anjos, e Satanás, aquela pirâmide invertida, ele comandando o exército das trevas. Apocalipse 12, 10 diz, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel. E o dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então existe uma hierarquia. Tem lá o anjo, tem o arcanjo, tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente. Então existe resistência. Você vai orar, você vai libertar. Sai em nome de Jesus, sai! Cala a boca e sai! Ele diz, não saio. Não saio. Existem quadros de prisão espiritual que são extremamente severos. Então, existem castas, ou seja, hierarquias posicionadas, que elas funcionam de maneira diferente. Tá bem? Aparentemente invencível. O nome disso é aparência. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Olha como é que a fortaleza do medo impede o avanço. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac, eram gigantes. Da família de Golias, né, de Gate. Os amalequitas habitam na terra do sul, península do Sinai. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, Sião. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura e habitam em fortaleza. Então, a impressão que você tem em algumas áreas, algumas vezes que você vai tratar das pessoas em libertação, em cura da alma, é que eles são invencíveis. Isso tudo é mentira. Isso é uma mentira. Na verdade, nós estamos lidando com um derrotado que está se aproveitando de algumas alianças, de alguns pecados, e estão se alimentando mesmo da iniquidade. Então, transmite a impressão de que jamais serão derrotados. Então, quando você lida com algumas castas, espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de loucura, a loucura é clínica, tá bom, gente? A loucura é clínica. Quer ver uma casta que não é fácil? Depressão. Porque depressão é química pura. Você está deprimido? Pode ir no médico, ele vai lá, vai medir você, vai te dar um remédiozinho aqui, um lítio, uma noradrenalina, uma endorfina. Ele vai pegar um neurotransmissor e vai resolver a tua vida. E, pastor, sou outro. Por quê? Porque a gente, à medida com que a gente se alimenta mal, quando a gente não faz atividade física, como a gente dorme mal, quando a gente não pega sol, e quando a gente vai ficando velho, o organismo para de produzir esses neurotransmissores, fazem ligações cerebrais, neurais. Aí você resolve com química. Agora, se você perde alguém que você ama, você é mandado embora, é ameaçado, aí a questão é emocional. Aí você tem uma tristeza profunda, que é puramente emocional. Agora, quando você lida com depressão espiritual, aquilo ali está ali dentro, ó. Há muito tempo, mas é muito. A primeira vez que eu vi isso, gente, meu queixo caiu no joelho. Por quê? Porque quando eu estava com o meu pastor, e meu pastor estava me ensinando, e a gente trabalhando na libertação de uma pessoa, ele falou assim, espírito de enfermidade. Gente, a manifestação demoníaca foi igualzinho uma pessoa deprimida, igualzinho. Se jogar no chão assim, e aí que a gente viu o quê? Que o espírito imundo, ele produz uma reação igualzinha àquilo que ele explora.
um espírito cego mudo, a pessoa fica cega e não fala mesmo. Trava a boca, isso muito ligado que é a ausência de perdão, mas muito ligado. Aquele ódio que é alimentado por uma amargura, a pessoa foi diversas vezes humilhada, diversas vezes sofreu uma injustiça de um pai, de uma mãe, de um avô, de um irmão, de um abusador. Manifesta cego e mudo. É impressionante. Quando você fala assim, pede perdão, o pai, a mãe, o irmão pede perdão, a pessoa está manifesta. Manifesta mesmo. Ele fala, me perdoa, o demônio, vai embora. E você está ali 1 hora e meia expulsando o demônio e não sai não. Então, eles são aparentemente invencíveis. Pastor João fez muitos atendimentos comigo. Uma vez ele era pastor numa igreja no Parolim, ele vai lembrar disso. E eu estava fazendo um atendimento. Gente, pensa assim, uma pessoa que está me dando trabalho. Eu já estava a manhã inteira, já estava esgotado naquela guerra espiritual. De repente apareceu o João lá, de bobo. Eu falei, pastor João, me ajuda aqui que eu já não aguento mais. Pastor João botou, não esqueço mais, João, botou a mão na cabeça, puf, foi embora. Você lembra? Era a questão do perdão, da amargura. Só que a gente acha que a gente tem o direito de guardar a amargura, como que diz assim, não, ele não merece o meu perdão. Eu não estou falando que você vai sofrer a vida inteira com gente que abusa de você, não. Perdoa e sai de perto, porque senão ele vai continuar te machucando, tá bom, gente? Ninguém é obrigado a viver com gente que só fere a gente, tá bom? O que é? Você me roubou uma vez, me enganou uma vez, mentiu uma vez, me traiu uma vez, está perdoado, mas tu não vai me trair nunca mais. Você socou a minha cara uma vez? Está perdoado, mas você não vai me socar nunca mais. Eu nem dou uma chance de chegar perto de mim. Entenderam isso? Desprezam ataques. Isso aqui é importante. 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. Partiu o rei com os homens, e ele diz, eu já li o texto, não entrarás aqui, o que está aí negritado, nem amarelo, negritado e amarelo, isso é amarelado. Os cegos e os coxos te repelirão. A fortaleza, ela despreza, ó, eu vou largar o cigarro, vai aparecer alguém e falar assim, você é fogo de palha. Eu vou largar o vício, eu vou largar essa minha mania que eu tenho de ser violento com as palavras, de ser sarcástico, de agredir todo mundo, de ser chato. A fortaleza vai assim, não nada. Semana que vem estamos de novo aqui no boteco tomando mais uma. Semana que vem estamos aqui na biqueira fumando mais um baseado. A fortaleza, ela despreza qualquer tipo de avanço que você vem, diga com palavras. Ele vai tentar desanimar, desmotivar você. Ele é um derrotado, um inimigo derrotado, mas ele tem um vestimento de vencedor, uma roupa de vencedor. Ele é derrotado, mas ele coloca um monte de medalha no peito. Ele carrega assim, sabe aqueles cinturões de quem vence as lutas? Ele compra na feira lá que vem da China. A gente fala que é feira do Paraguai, sabe que não vem do Paraguai, né? Vem da China. Então ele pega assim o cinturão do MMA, do UFC, do vencedor do boxe, e fica como se ele fosse vencedor. Mas na verdade ele é o quê, gente? Ele é um derrotado. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, disseram, não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A incredulidade aqui torna a fortaleza maior do que ela é. A incredulidade faz você desistir de orar. Ah, pastor, já tentei, eu vim numa quarta-feira e orei, vim num culto, orei, já fiz um dia de jejum. Na verdade, a incredulidade, ela vem por quê? Porque você olha para o problema e acha que o problema é maior do que Deus. Sem brincadeira. Por que Davi, ele derruba o gigante? Porque ele conhecia o Deus dele. Eu já lutei com urso, já lutei com leão. O Deus que me livrou do urso, vamos me livrar desse aí também. Na cabeça de Davi não havia medo. No povo de Israel, pega 1 Samuel capítulo 17, diz assim, então, o Golias, ele fixava a afronta. O que é fixar a afronta? É fazer você não esquecer que ele já te derrotou um dia. Um cara gigante, naquele tempo que não tinha fuzil, não tinha 38, então, não tinha, sei lá, não tinha arco e flecha. Não, arco e flecha tinha. Mas não tinha essas armas com poder de destruição. Chega um gigante, você quer o quê? Por exemplo, futebol. Você pega um zagueiro que tem 3 metros, eu quero no meu time, eu não vou eu contra ele. Não, eu quero ele no meu time. E é isso que acontecia lá. Só que Davi não estava contaminado pelo medo.
Ainda prometeram a filha do rei isenção de impostos. Falou assim, é isso mesmo, eu não vou cair no arcabouço fiscal nunca. Nunca vou, a minha declaração de imposto sempre vai ter devolução e eu nunca vou cair na malha fina. Eu falei, eu quero isso para mim. Não pago imposto de nada no Brasil. Vou comprar gasolina, botar gasolina no carro. Não, para mim não tem imposto. Era isso. E pior, a filha do rei, gente, era a garota da capa. Era bonita ela, gente. Então ele falou, pô, é só isso? Ele pega a pedra, mas ele estava acostumado com isso. A incredulidade toma uma fortaleza mais forte do que ela é. Qual o fundamento da fortaleza? Diga, mentira. Você acreditou assim, você é burro, você é feio, você é pobre, vai viver pobre, vai morrer pobre, você é um Zé Ninguém, você nunca vai chegar lá, você nunca vai conseguir comprar, você nunca vai conseguir. Então, a fortaleza, o fundamento dela, pensa assim, o chão dela é uma mentira. E você acreditou nela. Você acreditou que você era feio, você acreditou que era incapaz, você acreditou que você não podia chegar lá. Então isso, quando fala assim, aí vamos, não, eu não posso. Já viu uns caras muito feios, mas muito feio assim, parece que ele caiu do 6º andar de carro hidrante. Pensa um cara feio com a moça bonita. Já viu isso? E já viu assim, a moça assim que é desprovida, né? Da beleza, com um cara que é bem apessoado. Já viu isso aí? Mas como é que esse cara está com essa moça? Vocês repararam isso? Gente, na cabeça do feio, ele é gato. É isso mesmo, gente. Ele é cheiroso, conversa bem, é educado, agrada. Gente, pronto, conquista o coração da moça. Entenderam aqui? O que está acontecendo aqui, gente? A mentira propõe para você que aquilo que Deus te dá, você nunca vai ter. É mentira. Aí você fala assim, não, rapaz, ela nunca nem olhou para você, a menina está caidinha por você. Ele não está nem dando bola. Gente, e aquilo é tudo para você. Então, o fundamento da fortaleza. Cada mentira que aqui aceitamos, estamos dando espaço para uma criação de uma fortaleza em nossa mente. Eu nunca vou largar esse meu vício. Vai largar. Como é que você aniquila a fortaleza? Como é que você destrói a mentira, gente? Com a verdade. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Quer ver uma coisa que eu tinha uma fortaleza? Uma delas, tá bom? Por exemplo, sexta-feira da paixão, a gente chama de sexta-feira santa, não é isso? Eu não comia carne, sabia? Gente, eu venho de um lar católico, podia comer carne não, gente. Presunto, não. Hamburgo, carne moída, churrasco, não. E aí criou-se o costume de quê? De comer bacalhau. Pô, só que a gente era duro, você não comia bacalhau, você comia, sei lá, umas manjubinhas, né, uns pão. E aí eu me lembro, eu e o Fabíola, a gente morava em Guaratinguetá, indo para o Rio, ou vindo do Rio, a gente com fome, gente, eu parei na frente de uma sanduicheria dessas de fast food, era 11 da noite, de sexta-feira. Eu esperei da meia-noite para comprar o sanduíche. Fortaleza. No meu coração, o que eu achava? Que era pecado comer carne na sexta-feira. Aí quando eu li a Bíblia, o que os discípulos comiam na sexta-feira? Comiam um cordeiro. Pega o cordeiro, prepara o cordeiro, come o cordeiro, sei o cordeiro. Falei, mas Jesus comeu cordeiro, por que eu não posso comer carne? Gente, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz, mas eu estava com o meu coração peludo, né? A gente chama, quando a pessoa assim está com o coração, eu fiz um churrasco, assim, para todo mundo sentir aquele cheiro na vila, para todo mundo, gente. E aí o povo comendo o quê? A manjubinha, né? E eu comendo a picanha. Aniquila a fortaleza, a verdade. Agora, eu vou pegar esse exemplo aqui para a gente encerrar, eu tenho mais 7 minutos. Eis que ali estava uma mulher, olha só. Tinha um espírito de enfermidade, diga espírito de enfermidade. Diga isso, espírito de enfermidade. Os demônios têm nomes e funções, tá bom, gente? Todos eles. Eles têm nomes. Mamon é um demônio denunciado por Jesus. Belzebu, Belial, Baal-Peor, Dagon. Esses são nomes de demônios que estão na Bíblia. Eles têm nomes, identidades. E tem outros que têm funções. Espírito de morte, espírito de sensualidade, espírito de loucura, espírito de enfermidade. Se você pegar João capítulo 15, Mateus capítulo 8, e João capítulo 5, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 13, você vai ver gente aprisionada com espírito de enfermidade. O cara de João capítulo 5 está lá há 38 anos aleijado. A mulher com fluxo de sangue está há 12 anos com fluxo de sangue, não tem cura para ela. E você vai repetir, vai ver que Jesus repete a mesma coisa para todos eles.
A questão dali era espiritual. Vamos ver se não era. A mulher tinha um espírito de enfermidade, já havia quanto tempo, gente? Diga, 18 anos. Era um espírito, hein? E andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Ela andava, né, que nem um corcunda de Notre Dame. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre. Ó. Quando eu falo para vocês que é autoridade, a palavra tem que sair da boca. Tem que sair mesmo. Eu te abençoo, eu libero a tua vida, eu libero sobre a vida uma palavra de cura. Tem que sair. A autoridade ela é firmada, Mateus capítulo 21, verso 21, se tu no teu coração crê, disser ao monte, sai daqui, vai para lá, tem que sair da boca mesmo. Romanos 10, 9, se tu no teu coração creres e com a tua boca confessares. Jesus, ele diz à mulher, né? Mulher está livre, e disse, mulher está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tem uma discussão, porque era sábado, aquela coisa de religioso, né? E não convinha soldar desta prisão, ó, tinha uma fortaleza lá. No dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha preso, ela estava aprisionada há 18 anos. Então, quando você vai investigar uma fortaleza, você vai se aproximar das ruínas da vida de alguém, gente. Você não vai enfiando o dedo na ferida. Por quê? Existem algumas dores, algumas infecções que são extremamente doloridas. Aliás, não tem infecção que não seja dolorida. Eu estava 2 semanas com uma dor de garganta, gente. Você bebia água, doía. Peguei um vírus aí, pastora Fabíola, nem está saindo de casa esses dias aí. Gente, pensa assim, minha garganta inflamada. Quando a tua vida está infeccionada, você vai se aproximar, tem gente que quer resolver o quê? Pastor, dá uma oradinha por mim. Não funciona. Eu queria que funcionasse assim. Porque você lê a Bíblia rápido, e não é mais o Evangelho de Marcos. Gente, tem milagre do primeiro capítulo ao capítulo 16. Ah, Jesus curou. Não, Jesus curou. Imediatamente foi curado. Imediatamente, não, eu quero isso aqui para mim. O que ele não quer? Ele não quer tratar a infecção. Ele não quer tratar a exploração maligna. Ele não quer perdoar. Ele não quer se perdoar. Ele não quer abandonar a rebelião. A causa das... Eu tenho que enxergar qual é a causa. Tem febre na vida do sujeito. O que não tem que ver, gente? Onde é que está a infecção? Ah, toma aí uma dipirona para baixar a febre, você resolve? Não, gente, a febre é um alerta de quê? De que há uma infecção. Abre a boca aí, bota a língua fora. Está com um ponto de pus na garganta. Esse é o problema. Então, você taca um antibiótico. É no ouvido. Toma aí um clavulim. Pronto, amoxicilina BD. O que você faz? Você vai na raiz do problema. E quando a vida está aprisionada dentro de uma fortaleza, o que a gente tem que olhar? Ó, memória ferida por culpa. O que você fez que você não se perdoa? Isso aqui, gente, faz parte de um curso que eu dou chamado Estágio de Guerra Espiritual. Tá? É um pedacinho só dele. Aqui vocês estão experimentando um pedacinho dele. O que eu vejo? O que você fez que te culpa? Pastor, eu era garoto, não quis fazer, atropelei uma pessoa, fugi. Eu era menina, estava numa situação de abuso, abortei. Estava precisando de dinheiro, roubei, desviei, fraudei. Você lembra daquele filme velho? É mais velho que Pastor João? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, já viu? Cara, aquele camarada persegue, parece que ele não morre. Eles atropelam o cara, jogam o cara no mar. Ele não morre, ele fica... O que é aquele cara que persegue aqueles jovens? Ele não, aí tem o que vocês também fizeram no verão passado. O filme vai... Não é um filme de terror, gente. É um filme sobre culpa. A culpa está perseguindo eles. Aquele cara é a culpa. Memória ferida por culpa. Eu não me perdoo. Vergonhas e dores secretas. Isso aqui, ninguém vai saber nunca. Pronto, está aqui. Essa aqui é a base da fortaleza. Abusos e traumas encobertos. Prisões de pecados ocultos ou de vícios discretos. Iniquidades, feridas e segredos familiares. Você sabe a história do cara que tinha chulé? E foi casar com uma moça que tinha bafo? Sabe a história? Não? Sabe? Eles se conhecem na internet.
E aí, nunca se encontraram, só se viram pela internet. Aí vão se casar, no tempo da pandemia. Todo mundo com máscara, né? Máscara é antivírus de bafo. O sujeito tem um bafo de tigre louco. Né? Ele não faz limpeza no dente, não passa fio dental, você sabe. Vai juntando comida, vai ficando com tártaro, restos alimentares, aquilo fica uma podridão na boca do sujeito. Então, ele tinha bafo e a mulher tinha chulé. Eles se casam, vão para a lua de mel, entram no quarto. Aí a moça, como é que eu vou falar para ele que eu tenho chulé? E o moço, como é que eu vou falar para ela que eu tenho bafo? Ela fala assim, eu vou lá dentro me trocar, a moça vai se trocar, se preparar para as núpcias. O rapaz depois, agora vou eu, ele vai lá para o banheiro, volta, e quando volta, ele chega bem pertinho dela e fala assim, eu tenho que te revelar um segredo. Ela diz, eu já sei, você engoliu a minha meia. Quer dizer, aquela moça que tinha um segredo, ela acaba revelando o segredo. Então, prisões, iniquidades, segredos familiares. Olha, hoje vem o noivo da tua irmã em casa. Não fala para ninguém que ela tem chulé. Hoje vem a noiva do teu irmão. Não fala que ele ronca. Sigilosas quebras de alianças. Ninguém sabe o que eu fiz. O mundo espiritual sabe. Sabe. Deus sabe. Crises domésticas, insuficiências financeiras, especialmente quando a pessoa tem muito dinheiro, e comportamentos imorais. Isso aqui é o fundamento. Isso aqui, gente, é aqui que está a infecção. E a habilidade de você se aproximar. Em Lucas 10, Jesus conta a história do bom samaritano. Então, um cara lá, ele foi deixado à morte. Os ladrões pegaram, bateram nele, espancaram ele, pensaram que tinha matado ele está no chão assim. Aí passa um, não dá bola, passa o outro, não dá bola. Aí vem um samaritano de viagem, diz assim, ó, e aproximando-se com cuidado, cuidou das suas feridas. Então, quando você se aproxima da vida de uma pessoa que tem uma fortaleza, você não pode agredir ela de novo. Sabia disso? Você está se aproximando das ruínas da vida, da destruição que alguém fez na vida dela. E ela tem pressa para acabar com a dor. Ela fala assim, pastor, eu não aguento mais esse ciclo de derrotas, de perdas, de abandonos e de injustiças que eu sofro. Então, quando você trabalha com a cura da alma, é que nem você querer espremer um furúnculo. Eu falei aqui outro dia sobre furúnculo, não falei? Gente, eu tive uns 2 ou 3 na minha vida. E o furúnculo dá de aparecer onde? Na panturrilha, na parte posterior da coxa. Pensa um negócio doído. Eu acho que as crianças de hoje em dia não tem mais esse negócio não de furúnculo. Não tem mais não. Meus filhos não tiveram não, gente. Mas eu tive furúnculo. Não sei nem como é que eu pegava essas pragas. Mamãe, sabe o que ela fazia? Ela pegava assim, essa linha de costura. Aí, ela ia dobrando assim, sabe? Uma na outra. Aí pegava aquele furúnculo e ia tirando. Pum. Quando sai, quando espreme aquele pus, o problema está resolvido. Só que dói demais. Aquela área é uma área de hipersensibilidade, aprenda isso. É uma área de retraimento, é uma área de melindrosidade. Então, a pessoa só vai contar para você se ela confiar em você. Não, para esse eu posso falar. Para essa mulher, ela pode saber, porque ela não vai pegar meu problema e não vai jogar no ventilador. Ela vai pegar meu problema e não vai jogar na turbina. Ela vai me ajudar. Entenderam isso? Então, é a capacidade que você tem de absorver a dor de alguém, se aproximar, cuidar da ferida, sem ferir mais o agredido. É como se você tivesse uma infecção no dente, e aí você vai no dentista, e o dentista te machuca mais do que a dor que você já está sentindo. Você não volta nunca mais. Amém, gente? Podemos começar a falar sobre isso de novo semana que vem? Então, semana que vem a gente continua. Não consegui terminar, o assunto é muito extenso, mas semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vou orar por você, amém? E vou orar por você também, que está nos assistindo hoje. Falamos sobre a dinâmica da resistência espiritual e como a fortaleza espiritual se revela em pessoas que têm a alma adoecida, pode ser você. Então, eu quero convidar você, nem vou pedir para ninguém vir aqui à frente.
Mas vou pedir para todo mundo colocar a mãozinha assim no coração. Coloca a mão no seu coração agora, tá bom? Gente, impossível você viver essa vida sem você sofrer algum tipo de injustiça. Impossível. Todo mundo passa por isso. Jesus foi o mais rejeitado dos homens. Homem de quem as pessoas viravam o rosto. Pensa um homem que foi injustiçado. Jesus. Mas ele recebeu sobre si as nossas transgressões. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha para a sua vida agora. Feche seus olhos. Pensa aí em quem te agrediu. Pode pensar. Quem te magoou. Talvez quem te magoou foi você mesmo. Você que fez a grande bobagem na sua vida. Ou você que devia ter cuidado, não cuidou, perdeu, destruiu. Você se envolveu com gente que não devia ter se envolvido. Você acreditou em gente que no final puxou o teu tapete. Você tem raiva, você tem ódio. Alguém castigou você com bullying a vida inteira. Disse que você era aquilo que você nunca foi. E aí você guarda essa mágoa aí. Isso dói demais. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Só que hoje, quem está aqui é o médico das almas. Chama-se Jesus Cristo. Ele é a razão, o remédio para toda cura. Jesus, ele é chamado no Antigo Testamento de Elohim Rafá, o Deus que cura. Então eu queria que você agora contasse em silêncio mesmo. Deus vai ouvir. Aquilo que te culpa, aquilo que está escondido, aquilo que dói, aquilo que te amargura, aquilo que você não... Conta a verdade para Ele, Ele está aqui. E diz para Ele assim: Jesus, agora eu submeto a minha alma ao Teu curativo, ao Teu remédio. Eu submeto a minha vida machucada, infeccionada, largada, abandonada, desprezada, descartada como lixo. Eu entrego nas tuas mãos. Diz para Ele: eu não quero mais ser essa pessoa. Talvez você tenha uma identidade trocada aí. Fala assim: Deus, troca a minha identidade. Você quer fazer isso? Se você quiser entregar a sua vida a Jesus do jeito que você está, não precisa nem levantar. Você vai dizer no teu coração: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Diz aí na tua mente que Deus vai entrar. Ele vai entrar. Ele vai começar a cuidar de você. Tá bem? Ele vai começar a mudar a tua história. Pai querido, Tua palavra nos enriquece, Senhor Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por tantas vidas que um dia confiaram no nosso ministério para que a gente pudesse ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas agora eu quero te apresentar um rebanho teu, machucado, ferido. Um rebanho com a alma latejando. São vidas que queriam voltar lá atrás, Pai. E nunca mexer naquilo que acabou infeccionando a vida deles. Quero pedir, Pai, que o Senhor mesmo receba a oração dos teus filhos. Quero liberar perdão sobre a vida dos culpados. Quero confessar junto com eles, Pai, que aqueles que nos agrediram estão perdoados e distantes de nós. Pais que abandonaram, esposas que trocaram a aliança e o juramento de romance eterno por aquilo que nunca ia satisfazer. Queremos mostrar para o Senhor as verdades que a gente tem vergonha de falar com todo mundo. E pedir que o Senhor, que derrama bálsamo de cura, estenda a tua mão, Pai, e faça derramar desse óleo fresco sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que toda dor seja aliviada agora. Que todo peso sobre os ombros seja retirado agora. Que todo fardo pesado seja arrancado. E que eles possam se alegrar com o óleo da alegria do Senhor, com manto e veste de salvação. Eu oro assim em nome de Jesus. Você pode dizer comigo uma palavra só? Diga assim: amém. Diga assim: eu creio. Amém, gente? Deus abençoe sua vida. Levante sua mão.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Deus abençoe você, em nome de Jesus.